Olá pessoal, estamos de volta então para resolver a questão 1.5 da prova de capitão amador que aconteceu em abril de 2019 e vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Antes de começar, queria pedir o apoio de vocês aí para se inscrever aí no canal para continuar acompanhando a resolução dos exercícios de navegação astronômica e dar um joinha se curtiu aí, se o vídeo ajudou você no seu estudo. Vamos ler a questão então. Após os cálculos preliminares, quer dizer, aqueles que foram realizados nos exercícios anteriores, o capitão, às hora média Granuit de meio-dia, 28 minutos e 11 segundos, colimou o limbo superior do Sol e obteve a altura instrumental aí de 77 graus 5,4 minutos. De posse dessa altura fornecida pelo seu sextante, obteve a altura verdadeira do astro, que foi... Bem, o que ele quer nesse exercício, então, é que a gente calcule qual a altura verdadeira do Sol naquele momento da passagem meridiana, que seria, aqui por essa representação gráfica, a altura angular entre o horizonte avistado pelo capitão na superfície terrestre e a posição que o Sol se encontrava naquele momento. Então, seria esse ângulo A aqui, que é descrito por altura verdadeira, ok? Para a gente determinar essa altura verdadeira, o capitão fez a leitura com seu sextante. E ele obteve um valor de altura instrumental de 77 graus e 5,4 minutos. Para isso, ele teve que fazer uma colimação, né, na visada do astro. E ele colimou esse astro pelo seu limbo superior. Vamos entender o que é isso? Para entender um pouco, então, sobre essa leitura, eu trouxe aqui uma figura representando bem simplificadamente o que seria isso, tá? Então, eu desenhei aqui um horizonte primeiro, que seria o horizonte verdadeiro, onde está a embarcação. Desenhei o capitão em cima da embarcação. E aqui, desculpa pela licença poética, tá? Eu coloquei uma vela porque eu velejo. Então, eu coloquei o capitão bem aqui na proa da embarcação. Tá legal? Com o seu sextante na mão, olhando para o Sol. Então, ele está olhando para cima, tentando tirar a altura do Sol, né? Então, já vem a primeira situação. Ele não está com o seu olho bem na superfície da Terra. Ele está numa altura, certo? E que altura que é essa? É a elevação do olho do capitão, que vai estar lá no exercício. Legal? Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo é que, em função dessa altura, ele vai ter uma visada de um horizonte aparente, não do horizonte verdadeiro. Então, a gente vai ter que corrigir isso aí, beleza? Segundo ponto, ele vai olhar para o Sol. Quando ele olhar para o Sol, ele não vai ver o Sol nessa posição, que seria a posição verdadeira do astro. Ele vê o Sol deslocado da posição verdadeira do astro. Por quê? Porque existe a refração na atmosfera terrestre. Então, você vê o Sol deslocado da posição verdadeira. Isso é um ponto importante, nós vamos ver como é que corrige isso também. E outro ponto, ele não vai mirar, ele não vai colimar, o sextante no centro do Sol. Ele vai colimar numa das bordas, no limbo. E aí pode ser no limbo superior ou pode ser no limbo inferior do Sol, do astro, né? Quando ele está fazendo essa visada, tirando essa medição. Ok? Então, eu coloquei aqui embaixo uma lista das correções necessárias que a gente precisa fazer para determinar a altura verdadeira do Sol com relação àquela altura instrumental que ele determinou. A primeira delas seria, então, o erro do instrumento, né? Porque associado à leitura que é feita com o sextante, tem um erro instrumental, né? E esse erro instrumental ele é dado também no exercício, legal? O segundo ponto é que a gente tem que tirar o erro da elevação do olho do capitão, que é chamado como depressão aparente, ou um DPAP. Tá legal? Que seria essa elevaçãozinha aqui. E o terceiro erro seria a correção dos erros aplicáveis à observação do astro. Porque nós temos a refração atmosférica, a colimação nos limbos, né, que pode ser superior e inferior, e um erro de paralaxe. Então vamos dar uma olhadinha
primeiro aonde que está lá na prova esses dois dados aqui, o erro do instrumento e o erro da elevação do olho do capitão. Então, voltando aqui na prova, a gente pode encontrar esses dados para correção do erro do instrumento e do erro da elevação do olho do observador aqui no início da prova, né? Vamos voltar lá no cabeçalho, aqui no texto explicativo da situação. A gente vê que na última linha, aqui, diz que a altura do olho do capitão durante a observação era de 2,7 metros. Então, essa aqui que era a depressão aparente. É isso aqui que nós vamos ter que corrigir, essa elevação do olho do capitão, ok? E o erro instrumental do sextante que o capitão usou é de, agora que vem uma pegadinha aqui na prova, tem um sinalzinho de menos aqui e depois vem o valor 0,8 minutos na linha de baixo. Então, tem que ficar esperto nisso. O erro instrumental do sextante de menos 0,8 minutos. Ok? Então vamos dar continuidade ao exercício. Então coloquei aqui qual que foi então a depressão aparente, que é a altura, né, a elevação do olho do capitão, e coloquei o erro experimental negativo de 0,8 minutos. Joia? Então vamos lá, vamos calcular qual que é a altura verdadeira, fazendo as devidas correções. Para ajudar no raciocínio, eu também listei aqui quais são as correções a serem feitas 1, 2 e 3. Então, primeiro vamos lá. Número 1, corrigir o erro do instrumento. Vamos corrigir o erro do instrumento. Então, número 1, vou escrever aqui, que seria a gente pegar a altura do instrumento, que é 77 graus, 5,4 minutos, e fazer a correção do erro do instrumento, que é de menos 0,8 minutos. Joia? Então, isso vai dar, corta aqui, 4, 14, lá, né? 6, 4, 0, 77 graus, 04,6 minutos seria... E fazer o passo número 2, que seria corrigir o erro da depressão aparente, ou seja, da elevação do olho do capitão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a correção disso aqui. Ah, Marcos, mas isso aqui é uma altura, isso aqui não é um grau. Ah, então vamos lá. Para a gente achar qual que é o ângulo de correção desta altura de elevação, nós vamos olhar aqui na tabela. Então, nós vamos pegar a tabela, onde tem a correção de altura para os astros, né? Sol, estrela, planetas. No caso, a gente vai olhar a depressão. Então, nós vamos olhar aqui nesse cantinho direito da tabela, depressão, tá? E nós temos aqui elevação do olho. A elevação do olho pode estar em metros, ou a elevação do olho pode estar em pés. No caso nosso aqui está em metros. E quantos metros são? 2,7 metros, dado lá no enunciado do exercício. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Nós vamos olhar aqui, ó, 2,7 metros. Então, começa 2,4, 2,6, 2,8. Opa, Marcos, mas pulou, não tem o 2,7. Não tem problema. É entre 2,6 e 2,8. Ou seja, a correção que a gente precisa colocar aqui é de menos 2,9 minutos. Tá bom? Vamos ver como é que fica. Aí eu coloco correção de depressão aparente de menos 2,9 minutos. Vai dar? Aqui 3, 16 para 9, 7, 3, 2, 1, 0, 77 graus. Então, isso aqui a gente vai chamar de altura aparente. Tá legal? Achamos a altura aparente. Agora só falta a gente fazer a correção número 3, que é a correção aplicável à observação do astro em função da refração atmosférica, da colimação do limbo. Ah, agora a gente vai ver essa questão aqui, que colimou o limbo superior, né? E o erro de paralaxe. Como é que faz isso? Olhando na tabela. Vamos olhar a tabela. Aqui na mesma tabela, né, que é onde a gente acabou de olhar a depressão, a gente tem aqui do canto esquerdo as informações referentes ao Sol e correlacionando a altura aparente
com a leitura no limbo inferior ou no limbo superior. E outra coisa que nós temos aqui também é que isso é dividido em períodos. Então, por exemplo, aqui está dividido no período de outubro a março, no canto esquerdo, e no canto direito está dividido no período entre abril e setembro. Nós temos correções diferentes para cada período do ano. Legal? Então, no nosso caso desse exercício, nós estamos tirando a altura no mês de abril, 25 de abril. Tá aqui, ó. Então, nós vamos fazer a correção usando o lado direito da tabela. Para isso, eu dei um zoom na tabela e vamos fazer a leitura. Lembrando que o valor da nossa altura aparente é de 77 graus, 1,7 minutos. Então, eu volto aqui na tabela e leio altura aparente de 77 graus e 1,7 minutos. Opa, tá por aqui. Tá aqui, ó. Aqui 73 graus, 14 minutos, 79 graus, 42 minutos. Tá aqui no meio, 77 graus, beleza? Então eu vou olhar nessas correções. Ah, mas espera aí, qual que é qual aqui? Vamos voltar lá em cima e vamos ver. Opa, limbo superior é o da direita. Então vamos lá. Voltei aqui entre 73 e 79 e esta é a correção que eu preciso colocar no exercício. Menos 16,1 minutos. Então, fazendo essa correção, que a gente acabou de ver na tabela, nós vamos fazer o seguinte cálculo. A altura aparente de 77 graus, 0,1,7 minutos, menos a correção, né, que dá refração atmosférica, etc., de 16,1 minuto. Joia? Opa, não dá para fazer essa conta, porque 1,7 é menor que 16,1. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, pegar aqui, diminuir 1 grau e aqui somar 60 minutos para fazermos a conta. Então, ela vai ficar da seguinte maneira. 76 graus, menos 1, mais 60. 61,7 minutos, menos 16,1 minutos. Altura aparente e correção. Agora vamos fazer a conta. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 5. 5 menos 1, 4. E 76 graus. Então, essa daqui é a nossa altura verdadeira. De 76 graus e 45,6 minutos. Vamos dar uma olhadinha lá no exercício, então, para ver qual que é a letra certa da pergunta? Resolvendo a questão, a gente chegou que a altura verdadeira do Sol no momento da leitura do capitão era de letra B, 76 graus, 45,6 minutos. Joia? Então, mais uma vez aí, agradeço, obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo aí, incentivando a gente dar sequência aqui à resolução dos exercícios. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e até o próximo exercício aí da parte de navegação astronômica da prova de capitão amador. Ok? Bons estudos a todos e um grande abraço.